Olá, o meu nome é Sara Orsi e gostaria de começar por agradecer ao Clube das Criativas por dar voz a tantas de nós e por estes 2 belos encontros que me está a proporcionar. No último episódio, tive o prazer de ser entrevistada pela Joana Arial, designer de comunicação. Hoje é a minha vez de entrevistar e tenho o prazer de ter à minha frente Joana Berto. Olá, Joana. Antes de mais, Sara. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom. Para contextualizar a nossa conversa, vou fazer uma breve apresentação. Então, Joana Berto, licenciada em Design nas Belas Artes de Lisboa, prosseguiu os seus estudos na Alemanha, onde transformou um mestrado num doutoramento em estudos culturais. Foi atleta de alta competição, viveu em diversos lugares, viajou muito, dançou tango e atualmente dedica-se ao flamenco. É escritora e ativista climática, com um vasto conjunto de obras publicadas que inclui romances, livros de contos e ensaios de não-ficção. Também escreve para dança e para teatro. Tivemos a oportunidade em colaborar na publicação Shaping Sharing, em 2019, onde a Joana contribuiu com o conto O que é teu é meu, um conto que reflete sobre a economia da partilha. Joana, vou começar pelo teu percurso e com esta trajetória tão diversificada e vasta, e não posso deixar de pontuar que a tua vida académica superior começa com uma licenciatura em design. Pergunto, como é que chegaste à escritora e à ativista climática? Desde já é um prazer estar aqui, também quero agradecer o convite, não só para ouvir os anteriores episódios do podcast e ficar a conhecer a Sara, a Joana e outras criativas de forma mais profunda, mas também poder vir aqui relacionar o que eu faço com esta ideia mais ampla das criativas e da criatividade. De facto, o facto de eu ter uma licenciatura em design de comunicação, ter passado pelo design gráfico, é qualquer coisa que eu acho que é muito importante para o resto do meu percurso e que eu vejo com uma grande continuidade, apesar de eu ser escritora e não praticar de maneira nenhuma. Mas que tem os seus antecedentes, ou seja, eu sempre estive ligada ao ensino artístico, não sempre, mas eu já vinha do ensino artístico especializado, que em Lisboa é a Escola Secundária António Arroio, que também foi um percurso muito enriquecedor e muito amplo, porque eu estava no curso Geral de Artes, significou que eu experimentei imensas tecnologias diferentes, e mesmo antes disso, ou seja, desde que eu me lembro de ser gente que eu sabia que eu queria ser artista ou estar ligada às práticas criativas, eu disso nunca duvidei. O que foi sempre difícil para mim foi saber para qual das expressões o canalizava. O que é, ou seja, eu saltitei muito, uma semana queria ser ceramista, na semana seguinte queria ser fotógrafa, na semana seguinte queria ser cineasta, estava sempre, mas sempre dentro do domínio da imagem. O que acho que é mais difícil de explicar no meu percurso, ou eu própria de entender, é como é que se passa da imagem para a palavra, pronto, de uma forma assim radical, porque eu deixei de desenhar, deixei de paginar, de compor, de pintar, de fotografar, abandonei todas as técnicas ligadas mais à imagem para concentrar o meu pensamento na escrita. E isso eu não sei exatamente dizer como ou identificar, mas sei que a escrita também esteve sempre lá. Eu sempre escrevi, eu sempre usei a escrita como ferramenta de pensamento e de desenvolvimento criativo. Eu só não considerava, pronto, por motivos que também me são misteriosos, mas que posso dar algumas hipóteses, eu não considerava a escrita como uma possibilidade, ou seja, não sonhava em ser escritora, isso não existia no horizonte do possível. E quando é que achas que começaste, de certa forma, a ver essa possibilidade? Porque tu fazes um doutoramento, portanto, tu tens aqui alguns anos a escrever, não a escrita que faz hoje, mas um tipo de escrita muito específica, e se quiseres falar um bocadinho sobre esse tipo de escrita. E há algum momento, há algum episódio que te faz essa transformação e que te faz olhar para o que estás a fazer de outra forma? Sim, pessoas ao longo do percurso, nomeadamente um treinador, voltando à parte do percurso, um treinador que eu tive que me via sempre a ler, não é? Sim. E dizia, tu até escreves bem, podias tentar isso, e que ficou como eco
dentro de mim, mais tarde professores nas Belas Artes que viam que eu tinha uma tendência para responder aos enunciados com alguma teoria, ou seja, tinha essa propensão a pensar no próprio exercício, não é? Eu não só respondia ao briefing, ao enunciado, eu gostava de pensar sobre o enunciado, porque é que aquilo era assim, porque é que aquelas eram condicionantes. Eu sempre gostei muito, pronto, do fascinante mundo da comunicação e o design gráfico está ligado ao marketing, à publicidade, a muitos fenómenos da nossa sociedade de consumo. Ou seja, a partir do design gráfico predispõe-se muito a pensar o nosso mundo contemporâneo, e eu gostei sempre muito dessa proposta, e nas Belas Artes incentivavam-nos muito a pensar assim. Portanto, acho que foi uma escola certíssima para mim. E acho que tive professores, nomeadamente um professor de uma cadeira de projeto, o Vítor Almeida, que me incentivou a pegar em alguns textos que eu tinha escrito para um exercício da escola, não é? Um exercício escolar de formação, e enviar para a Bienal Jovens Criadores, que correu bem. Eu fui selecionada na categoria de literatura, e talvez essa validação exterior pôs-me a pensar, ok, estes textos que eu sempre escrevi, isso há que dizer, eu sempre gatafunhei coisas, diários, contos, historietas. Só não lhe dava muita importância, eram formas de eu fazer sentido do mundo, eram mais para mim, e não achava que elas teriam sentido para outras pessoas. E esta questão do prémio, depois o meu primeiro romance vai ganhar o prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, e é aí que eu se calhar penso, ok, isto é literatura para alguém, não é? Se calhar e isso faz com que eu própria mude a minha forma de olhar para o que escrevo e resolva tentar. E tu tocaste aqui num ponto muito, muito interessante, que é tu usares a escrita como forma de pensamento, tu não só abordares, lá está o problema de design a partir do design, mas a pensar nas questões que são levantadas, porque a tua escrita também é muito sobre isso. Tu pensas, a tua escrita é um exercício de pensar sobre o mundo, sobre a condição daquelas personagens que tu tens. Por isso, eu tenho muita curiosidade sobre o teu processo criativo. Basicamente, como é que tu crias estas histórias? Como é que tu utilizas? Tenho muita curiosidade sobre o teu dia-a-dia. O que é o dia-a-dia de uma escritora? Neste caso, o dia-a-dia da Joana Bertolo, escritora. Sim, é uma ótima pergunta. Eu acho que, ou seja, ter aterrado ou ter feito da literatura a minha casa, a minha forma de expressão, de alguma forma serve-me, porque encontrei na literatura uma forma também de incluir todas as minhas outras vivências. Por isso é que eu acho que ainda eu continuo a sentir a continuidade entre as metodologias do design, ter feito desporto de competição, ou seja, todas essas, a dança, todas essas aspectos da minha biografia que tu mencionaste aparecem ao texto, e a literatura é uma prática criativa onde eu acho que posso transferir conhecimento de outras áreas. Mas acho que em todos os atos criativos, qualquer que seja a forma de expressão, nós trazemos aquilo que somos, não é? E então isso é uma coisa que me interessa muito, não é? Eu acho que onde já sistematizei mais essa transferência foi num ensaio que escrevi para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, chamado O Meu Treinador. Certo. E aí penso mais a fundo como é que ter feito desporto de competição tantos anos, em anos tão formativos, também mapeou ou condicionou a escritora em que eu me tornei. Mas também conseguiria fazer esse exercício de forma mais esquemática em relação ao design. E então, na prática, o meu dia-a-dia ou seja, tudo isso, esta longa introdução tem a ver com, sem dúvida, que há qualquer coisa de metódico e disciplinado. O meu dia-a-dia é uma tensão entre ser muito rigorosa, ser muito metódica, ser muito partir os projetos em pedacinhos muito pequenos, fazer muitos mapas visuais, muitas listas de tarefas, ou seja, ser tudo de alguma forma muito controlado. Quase processos de design. Exato, vem muito dessas formas com que eu aprendi a desenvolver projetos, não é? Começar por ir ver o que é que já foi feito. Tu achas que quase vês um livro como um projeto? Desculpa interromper-te.
Um único projeto, claro, mas cheio de projetos mais pequenos lá dentro. Ou seja, eu acho que o livro é um organismo vivo muito interessante. E eu acho que para se escrever um romance de 500 páginas, por exemplo, como é o Ecologia, 300, já não sei quantas é que tem, mas pronto, de fôlego, por assim dizer, nunca se está a escrever um romance. Isso não existe. Existe aquela frase, existe aquele parágrafo e existem microprojetos. Eu a seguir tenho que ir ver... pronto, agora não consigo exemplificar assim, mas eu estou sempre só a fazer pequenas tarefas e depois é a articulação dessas pequenas tarefas num todo que vai conduzir à sensação total do romance. É uma coisa também de Gestalt que nós estudávamos nas Belas Artes, não é uma coisa de forma e de fundo e de... mas pronto, para dizer que o meu processo é muito formal, mas há que todo este meu lado, isto dito assim, sou que eu sou super controlada e disciplinada e sei exatamente o que é que estou a fazer, e é todo o contrário. O que eu mais gosto na literatura, eu não sou daquelas escritoras, por exemplo, que também existem, que só parte para o texto quando sabe o enredo e como vai acabar. Okay. Eu nunca faço ideia do que é que estou a fazer, no sentido em que, para mim, motivacionalmente, um dos motivos pelos quais eu acordo de manhã e vou para a mesa de trabalho é porque eu sou a primeira leitora daquele texto, no sentido em que eu também quero descobrir o que é que acontece a seguir. Não é que eu escreva de uma forma linear, eu às vezes estou a descobrir o que é que acontece antes, sim, porque eu escrevo fragmentos e depois tenho que alinhá-los cronologicamente, mas raramente eu sei, por exemplo, como é que uma história vai acabar. Certo. E há escritores, por exemplo, que só partem para a parte de desenvolvimento de escrita quando sabem A vai para B, vai para C, vai para D e isto acaba tudo ali. Ou seja, são métodos muito diferentes. Eu não, eu gosto desse mistério e talvez por isso exagero um pouco na outra parte mais de sistematização para ter uma sensação de controlo, certo, porque o meu processo é muito descontrolado. O teu processo quase interno de escrita é muito... Trabalhas ali muito na margem de indeterminação, essa Sim. margem da surpresa que o texto pode dar, mas depois crias uma espécie de estrutura, se estou a perceber bem, uma espécie de estrutura ao longo do dia para isso ir sendo ancorada, essa liberdade. Tu, aliás, eu ouvi numa entrevista que falas muito sobre o tempo, a tua relação com o tempo e como tu gostas que o teu tempo seja teu. Sim, e do tempo no texto, por exemplo, há dois pressupostos um pouco místicos, é esta sensação de estar em controle, que obviamente me ajuda a não ser comida pela angústia, mas depois há uma coisa maior a acontecer, que é o texto, a vontade do texto, a vontade do projeto, por assim dizer. Então saber escutar o texto, saber quando aquilo tem que ir para um sítio, pronto, nesse sentido é um processo muito intuitivo. E depois é muito interessante às vezes eu tentar escrever várias coisas ao mesmo tempo, porque às vezes é importante largar aquele texto 3, 4 certo. Semanas, o que seja, não só porque quando volto a ele e fui fazer outras coisas entretanto, já o esqueci e tenho essa distância de ser sua leitora e perceber logo que certas coisas não estão a funcionar, como é muito fascinante como enquanto não estamos a escrever, enquanto largamos, há soluções, há coisas que algures, back of our mind, não sei como explicar isso, algures as coisas estão-se a resolver e quando pegamos neles, nos projetos, nos textos, passado um tempo de posio, vamos dizer assim, não o largamos, simplesmente o deixamos ali, há muita coisa que vem solucionada. Portanto, eu acho que o tempo só por si, dar tempo às coisas, se escreve. O que não significa largá-las, nem estou a falar de procrastinação, tem a ver... por isso é que é importante, no meio disto tudo, encontrar uma tensão dinâmica entre intuição e autoconhecimento, para também para sabermos que não nos estamos a boicotar, não é? Não Sim. estamos... vou deixar aqui este projeto um mês, depois nunca mais pegamos nele, depois aquilo morre, ou seja, não é por aí. Mas não há propriamente fórmulas. Eu acho que a questão do autoconhecimento é muito importante, nós distinguirmos quando é que estamos ligadas ao projeto e intuitivamente percebemos que é para pousar, ou quando estamos a boicotar porque estamos com medo. Claro, às vezes estamos ali dentro de um texto ou de um projeto qualquer e ele confronta-nos com dificuldades que nos confrontam com as nossas próprias sensações de insuficiência, ou eu não sei resolver isto, eu não sou capaz, isto é muito difícil para mim. Isto tudo vem ao de cima no processo criativo.
Portanto, eu acho que é uma prática diária também de estarmos connosco próprios. Sim, diria, respeitarmos a possibilidade de distanciamento, que hoje em dia não é, com a velocidade a que vivemos, a que trabalhamos, a que produzimos, Sim. não é? E acredito também, tu cada vez uma escritora com mais, vou dizer, conhecida, e por isso deves ter ainda cada vez mais a demanda, não é? E exigências, não é? Porque o sucesso, vamos chamar assim, é uma coisa que traz Convites, claro. Sim, Claro. traz velocidade. Claro. E saberes então essa consciência de quando olhar e deixar de olhar e como é que esse distanciamento pode fazer com que, lá está a dar como é que é a expressão, dar um passo atrás para dar dois à frente. Exato, um bocadinho esse exercício. Sair da ilha para ver a ilha. Sair da ilha para ver a ilha, totalmente. Mas há uma coisa que eu acho muito particular no teu processo, e que das coisas que eu li tuas e das entrevistas que eu ouvi, sinto é que tu fazes uma espécie de investigação. Faz uma investigação. Sim. Aquilo não são histórias propriamente que vêm, não é, da intuição só. Não, há ali a leitura do mundo. Há a leitura de acontecimentos do mundo, há a leitura de cidades, há a leitura de uma série de coisas que são factuais, não é? Sim. Como é que tu fazes esse trabalho? Como é que tu lidas com essa relação? Sim, é verdade. Ou seja, é pessoal, não é uma característica do trabalho literário por si, mas sem dúvida que para mim uma força motriz para escrever é essa de investigar, de um desejo de compreensão, um desejo de encontrar as perguntas certas também para me relacionar com o meu contemporâneo. E isso vem tanto da minha educação, ou seja, nas belas artes eles fomentavam muito isso. Diria que na Antónia Rui a outro nível também já era uma escola muito viva nesse sentido. E também vem de uma ideia pessoal do que são os artistas, não é? Que são para mim veículos, são mensageiros, são pessoas que traduzem, fazem traduções entre mundos, que vão buscar a um universo certas coisas para as verter noutro universo, antecipadores de imagens e de tendências. Tudo isto em conjunto faz com que eu goste de ter um pretexto para ler mais, aprender mais, investigar mais, e depois o desafio é verter isso numa narrativa, não é? E para mim fazer um doutoramento foi muito importante, ou a parte académica da minha formação, porque eu já sabia que a escrita era um sítio onde eu era feliz, só que o doutoramento mostrou-me que depois daquela investigação toda e de me ter ensinado ferramentas de investigação e como sistematizar e tudo isso, que foi muito importante fazer um doutoramento, depois a parte de verter isso num texto, no género académico, não é? Num paper, eu sentia-me muito sitiada, eu percebi que aquilo não era para mim, para a minha sensibilidade. Eu precisava de uma outra liberdade, de um rigor que é um rigor diferente, que não é um rigor académico, é um rigor da imaginação. Passo a contradição, algumas pessoas vão achar isto contraditório, mas eu acredito mesmo na imaginação como ferramenta de relação com o real. Ou seja, certo. Eu quero escrever histórias não tanto para nos alienarmos do que está a passar, para criar uma bolha onde certo. O mundo não existe, mas justamente para conseguirmos olhar para o que se está a passar de um outro ponto de vista, lá está, ganhar uma certa distância, que às vezes é a distância da metáfora, é a distância da analogia, é a distância da imaginação, mas é uma imaginação ao serviço do real, não é uma imaginação alienante aquilo que me interessa. Então esse é sempre o meu jogo, eu estou sempre a ir buscar ideias, sei lá, a não ficção, a outros âmbitos, a tentar aprender sobre coisas distantes de mim, para depois perceber como é que aquilo vibra numa história. E não é só em termos de tema, não é só por um personagem a dizer umas coisas, não é assim tão... Às vezes pode ser, mas por exemplo, eu posso dar um exemplo concreto de o Ecologia, que é o meu romance mais ambicioso, não é? Que é toda uma sociedade em que começamos a pagar por falar, pelas palavras.
antes de chegar a esta formalização, a esta ideia de, ok, vamos pagar pelas palavras, o que é que isto implica? Eu andava a ler muito sobre os limites morais do mercado, o que é que enquanto sociedade nós estabelecemos que se compra e vende, não se compra e vende um amigo, não se compra e vende amizade, mas porque, quer dizer, já há mercados de amigos no Japão, já sabemos tudo, ou seja, já há mercados de tudo, não é? Mas ainda, enquanto sociedade, temos, apesar de tudo, alguns limites morais para esta estrutura que se pretende ser amoral, que é o mercado. E eu achava esta tensão fascinante e andava muito a ler à volta disto sem saber exatamente o que é que andava a fazer, senão o meu interesse em ler sobre isto. E um dia tinha em cima da minha mesa alguns artigos e a parangona de um deles era relativa à capitalização ou à privatização do genoma humano, ou seja, agora todo um esforço científico à volta da digitalização do genoma humano, do ADN, e a partir disto vão-se gerar novos mercados, que é a possibilidade de empresas privadas a quem pagaremos um filho com olhos azuis, um filho livre de certas doenças, etc, etc. Pronto, isto já está tudo no horizonte do possível, nem sequer é ficção científica. Mas trata-se de facto de um novo mercado onde não havia nenhum. E claro que ele levanta, como a maioria dos novos mercados, algumas questões éticas de podemos mesmo pagar por um filho louro alto de olhos azuis, se isto, o que é que isto significa para nós enquanto humanos, etc, etc. Todas essas questões interessantíssimas que o desenvolvimento tecnológico levanta. Mas isto para dizer, eu tinha à minha frente um destes artigos e ele era sobre o ADN, mas a parangona, e era uma perspectiva crítica, a parangona perguntava mercantilização do ADN. Iremos privatizar a linguagem da vida? Perguntava a parangona, porque normalmente a ADN usamos esta metáfora, não é? A linguagem da vida. E eu olhei para aquilo, foi aqueles momentos de eureka, e se em vez da linguagem da vida privatizássemos a linguagem? E pronto, e é aqueles golpes de intuição, não é? Eu soube que tinha o meu livro, eu andava à procura do livro na teoria, e ali naquela parangona eu soube, aquela era a minha porta de entrada. E a partir daí foram alguns anos de investigação a tentar perceber tecnologicamente como é que podíamos digitalizar a linguagem. Porque tu tens essa investigação feita. Sim, depois, que é muito curioso. Tu percebes como é que isso depois tecnicamente tu não enfabulaste. Eu queria que fosse possível, eu queria que fosse verosímil, ou seja, é muito bonito na literatura porque eu podia perfeitamente arrancar com este romance e dizer, neste mundo paga-se pelas palavras, ponto. E o leitor está comigo, não é? Porque é o suspension of disbelief, é o leitor, eu dou as regras deste mundo e o leitor vem. Isso é muito bonito, esse contrato entre quem escreve e quem lê. Mas eu, apesar disso tudo, eu queria que fosse sobre o nosso mundo atual, não queria que fosse tão fantasioso. Pronto, um mercado de palavras já é fantasioso o suficiente, não é? Mas na realidade aquilo assenta numa série de tecnologias que já estão disponíveis, que é a digitalização de tudo o que dizemos, pelos nossos telefones, a internet de todas as coisas, esta internet atmosférica que nos ouve, e a partir do momento em que tudo o que dizemos está digitalizado, pode ser quantificado, não é? Isso, já estamos aí. E a partir do momento em que pode ser quantificado, pode ser taxado. E já estava, eu tinha as bases, os fundamentos tecnológicos para este novo mercado que eu ia propor neste romance. E depois diverti-me muito, aí já é completamente fantasioso, claro, e lírico até, a imaginar o que é que aconteceria se pagássemos por falar, sei lá, há uma parte, o sistema, não é? Que é a plataforma, a capacidade tecnológica de ouvir o que nós dizemos, vai evoluindo, e há uma altura em que não entende a linguagem cantada, não é? Então, durante uma semana, as pessoas percebem isso, e durante uma semana o mundo parece um musical mau, porque está toda a gente a cantar. Claro. Pronto, e obviamente houve um lado lúdico muito grande, há um grande trabalho de investigação, que parece assim mais sério ou mais chato, não é? Mas há um lado também muito lúdico de depois trazer este conhecimento todo para uma história. Eu diverti-me muito a escrever o Ecologia. Claro, isso parece... É interessante, porque isto parece quase... lá está, é interessante como é que diferentes práticas depois se convergem todas em soluções ou em processos muito semelhantes. Esta ideia de conectarmos com a realidade e depois
temos a capacidade de brincar, questionar, desafiar essa realidade através das nossas ferramentas, no teu caso a escrita, de outras pessoas o design, de outras pessoas a pintura, o que seja. Sim. Mas esta relação de desafio com a realidade. E eu, como é óbvio, ouvi algumas entrevistas tuas antes de ir para cá. E há aqui numa entrevista, tu mencionas que uma das tuas grandes curiosidades literárias, e passo a citar, é o que um romance pode. Sim. Acredito que isto não haja uma resposta fixa. Eu acho que ao longo do tempo vais ter respostas diferentes, e acho que também diferentes pessoas têm respostas diferentes. Mas pergunto, Joana Bertolo, nos dias 2, o que para ti o romance pode? Também podes dizer o que não pode, se quiseres. O facto de eu ser escritora já implica que eu acredito que ainda pode muito. Certo. Ainda pode imenso. E lá está. Então, considerando todas as inovações tecnológicas que estão a ser introduzidas dia após dia, não é? Nós sabemos o mundo em que estamos a viver, em que as possibilidades não estão só a expandir, estão quase a rebentar. Acho que o romance tem a possibilidade de se ir reinventando e assumir formas e lugares e estatutos que nem sonhamos ser possíveis para o romance. Eu, quando digo romance, devo ter dito romance certamente nesse podcast, eu também posso às vezes dizer o livro ou o texto, não é? Sim. Até podia de certa forma dizer o cartaz, ou é uma pergunta. Aí eu acho que essa pergunta aí nota-se mesmo que eu fui designer ou fui formada como designer, porque é uma pergunta perfeitamente formal, que é conceptual também, não é? Nesta nossa ideia do que é um romance, quais são os limites, não é? O que é que ele ainda não fez enquanto romance? O que é que, qual é o mínimo denominador? E aí talvez possa falar mais de livro, o que é que o livro ainda pode, não é? E essa pergunta, esse limiar, essa negociação entre o que ainda é uma narrativa e o que já não é uma narrativa, o que ainda é da natureza da literatura ou já não é da natureza da literatura, nesse limiar é onde me interessa mais trabalhar. Também tem muito a ver comigo como leitora. Não é que eu em jovem tinha sido uma leitora, eu adorava ler, não é que eu tenha lido assim coisas tão não sei, inóspitas ou inusuais quanto isso. Tive um percurso até bastante convencional, mas lembro-me de cada vez que lia, me arriscava um bocadinho para fora da minha zona de conforto, ou cada vez que ia um bocadinho para fora de pé, usando essa imagem, era onde eu me sentia mais viva, mais interessante. Sei lá, a primeira vez que lês James Joyce, ou a Clarice perante uma barata, ou as tabelas do Gonçalo M. Tavares, ou etc, etc. Cada autor às vezes não precisa de ser nem uma coisa perfeitamente formal, nem temática. Cada autor tem a sua forma de explodir um bocadinho a tua noção prévia do que a literatura podia fazer. E nesse lugar é que me interessa estar, porque era nesse lugar que, enquanto leitora, eu me sentia mais viva. Claro que eu adoro uma boa história, bem contada, que não me desafia em nada aquilo que eu já achava que um romance podia fazer, mas onde eu me sinto mesmo viva e, não sei, aquilo que me atrai é quase quando eu sinto que alguém está a fazer batota, mas isto é permitido, pode-se fazer isto num livro. Quando eu estou perante um livro e fico quase que desarmada porque não sabia que um livro podia fazer aquilo, ou se podia fazer aquilo num livro, é aí onde eu sinto realmente que está-se a passar qualquer coisa sublime e que me atrai muito. E quando eu digo um livro, eu acho que isto também tem transferência para outras coisas, para outros objetos. Passa o lugar da magia, da intriga. Sim. Ficamos intrigados. Como é que este lugar como é que alguém se lembrou disto? Esse momento. Mas também algo também de quase, eu lembro uma vez de ler que faz um dos maiores ápices de poéticos é quando lemos um texto e achamos que podíamos ter sido nós a escrevê-lo, que é também há esta estranheza de identificação, esta relação que o texto pode ter. E aqui se calhar acrescentava, quando tu dizes romance, podias dizer maneiras de ver o mundo, ou visualizações do mundo, ou projeções do mundo. Sim. Por essas linguagens, esse tipo de linguagem também cabe nesta palavra romance, acredito eu, não é? Sim. Há só ou seja,
isso também de trabalhar na literatura é muito interessante, que é, nós somos seres narrativos, não é? Nós explicamos a nós próprios, as nossas identidades são construções narrativas, aquilo que nós, quem somos, quem fomos, a nossa memória, a nossa forma de nos relacionar com os outros é muito através de histórias. Claro. Portanto, também a pensar, por exemplo, em relação ao mundo contemporâneo, em que história está tudo isto assente, não é? Certo. A história do lucro ou do progresso infinito, todas essas, podemos dar-lhes nomes, mas a nossa forma de construir o real é tecida por histórias, há uma grande narratividade nisso. Então quando estou a pensar nisso, o que é que um romance pode, o que é que uma história pode, é muito formal, como eu disse, mas também está muito diretamente ligado ao que é o mundo, ao que é o real, ou seja, como é que podemos transformar isto através de uma história, ou que outras histórias estão a pedir para ser contadas, ou quais são as histórias que ninguém está a contar ou que ninguém está a ouvir. Certo. Há todo um potencial para esta pergunta, o que é que um romance pode, que começa por ser formal e conceptual e depois parece que se imiscui mesmo no tecido do mundo. Pois. Continuando aqui e nesta um bocadinho na sequência desta pergunta, o mundo literário foi dominado por vozes masculinas, embora hoje cada vez há mais escritoras com mais destaque. Falamos dos grandes prémios, começamos a ver mulheres a ganhar os grandes prémios da literatura, o que acredito que traga novas perspectivas e abordagens. Na tua experiência, quais são os maiores desafios e oportunidades que as mulheres encontram no mundo da escrita e como vês o papel das escritoras na transformação do panorama literário contemporâneo? É uma pergunta grande. Sim, é uma pergunta muito grande que dava aqui para um podcast, certo. Mas também muito pertinente, não é? É uma pergunta muito do nosso tempo e sou otimista na minha resposta, no sentido, eu acho que as coisas estão mesmo a mudar rapidamente e têm vindo, ou seja, eu já estou no mundo literário há mais de 15 anos, não é? O meu primeiro romance é de 2009 e sinto uma grande diferença em relação ao tempo em que comecei e agora, de vozes, de diversidade, de estigmas, de preconceitos, acho que mudou muito. Dito isto, não posso nunca não dizer que ainda há muito trabalho a fazer e que acho que nenhuma área artística ou criativa em Portugal é ainda par. Não me lembro de nenhuma, mas certamente que a literatura ainda não é par. Mas tu, por exemplo, tu mencionaste os prémios, que pronto, são indicadores, são o que são, não são o mundo literário em si, mas claro também são. E este ano o Booker Prize, pela primeira vez na sua longa história, que eu não sei de quantos anos tem, mas longa história, tem mais mulheres selecionadas do que homens, pela primeira vez este ano. E sabemos que o Nobel acabou de ser atribuído a uma escritora sul-coreana, a Han Kang. Portanto, isto são todos sinais, claro, de uma mudança de paradigma, mas o que eu temo às vezes, e a política internacional está-nos a dar essa lição de uma forma dolorosa, que é as liberdades alcançadas não estão garantidas, não é? Não só pode haver um retrocesso de alguns destes espaços que estamos a ocupar, que estão a ser ocupados, alguma deste reequilíbrio histórico que está efetivamente a acontecer, não só ele não é garantido, podemos retroceder, como temos que ter, acho eu, muito cuidado em relação às modas, às trends, ao hype, essa ideia toda de que isto não seja passageiro, porque eu penso, por exemplo, estamos a dar o exemplo do Nobel, não é? Eu não tenho estes números na cabeça, mas vou estimar que o Nobel existe há 100 ou 150 anos, vamos dizer 100. Não foram atribuídos, da literatura, nem literatura não foram atribuídos, vou dizer por alto, 20 a mulheres, mas acho que 20 estou a ser generosa. Ou seja, significa que para haver um reequilíbrio teríamos que dar os próximos 80 anos a dar o Prémio Nobel a mulheres, a autoras. E obviamente que isto é estapafúrdio, não é? Não é por aí, claro. Não é por aí o trabalho, mas é só para se ter noção que na literatura, a literatura é um edifício masculino de autores, de críticos, de editores,
há muito tempo. Portanto, não é agora em 6 meses que se faz a revolução. Eu sei que as mudanças culturais, não é, os tipping points, as massas críticas, está estudado que podem ser muito rápidas, mas eu acho que depois há uma coisa mais profunda dos nossos preconceitos, do nosso entendimento do que é uma história, do que é um autor, que vão demorar um bocadinho mais de tempo a mudar. Até porque, deixa-me só aqui acrescentar, ser escritora não é só escrever um livro, é fazer parte de todo o sistema de que é fazer um livro, que é editoras, Exato. livrarias, uma série de outros atores, que eu não estou aqui a citar, e também essa estrutura não é uma estrutura par. Exato. Ou seja, Pronto, portanto há aqui um trabalho a vários níveis que pode ser feito para atingirmos esse equilíbrio, calculo que isto tenha impacto também. Sim, e depois há as questões sociais maiores, que isso influi em todas as áreas da criatividade. Por exemplo, a questão eterna da maternidade. Certo. Ou seja, eu em 2024 ainda facilmente estou numa mesa de um festival literário e eu não sou mãe, mas uma autora ao meu lado, que é mãe, ouço ser questionada: então, e os meninos ficaram com quem? Esta pergunta nunca é feita a um autor homem. Ou seja, os autores viajam, vão promover livros Europa fora, mundo fora, vão às mesas literárias, andam nos festivais, porque é isso que os autores fazem. E às mulheres perguntam-lhes quem é que ficou com os filhos. Portanto, ainda há uma estrutura social que vou-te chamar de trabalho invisível, não é? Está provado que as mulheres, além dos seus trabalhos das 9 às 5, ainda chegam a casa, ainda fazem mais trabalho que os homens, não é? Esse trabalho gratuito, esse trabalho doméstico. E claro, isso é completamente, no que toca ao desenvolvimento criativo, isso é completamente contraproducente ao tempo que é necessário para a escrita, para o desenvolvimento das ideias, e esse equilíbrio ainda não existe. Portanto, ele depois reverbera em qualquer que seja a prática. Portanto, eu acho que, ou seja, eu estou otimista, sem dúvida que surgiram nos últimos anos vozes muito fortes, autoras muito boas e sobretudo diversas, ou seja, também há uma grande armadilha que é a ideia da literatura feminina, que as mulheres vão chegar para escrever um certo tipo de livros sobre um certo tipo de temas, e acho que isso é para arrebentar, ou seja, as mulheres escrevem sobre o que lhes bem apetecer. Que apareçam autoras no terror, na banda desenhada, no policial, no romance erótico, no que lhes bem apetecer. Tu escreves ficção científica, que é um género tão masculino, não é? Exato, que lhes escrevam no que lhe dê. Mas depois ainda há isto é para elas, não é? Há uma coisa que eu penso muito, e aqui é uma pergunta completamente especulativa, mas que talvez tenha transferência também para outras áreas que não seja só a literatura, que é, eu penso muito, e aqui é mesmo só a pergunta porque eu não tenho resposta, que é, há aquela ideia da Audre Lorde, que é, como é que é? The Master's Tools can't dismantle the Master's house. As ferramentas do mestre não podem desmontar o edifício do mestre. E o edifício literário foi erguido por homens, não é? Não só os autores, mas todo o milho literário. E aquilo que nós consideramos um romance, não é? Estávamos a falar o que é que o romance pode. Aquilo que nós padronizarmos ser o romance, entre aquilo que ele pode e ele não pode, foi determinado por agentes literários que são todos masculinos. Portanto, é muito interessante também ver as mulheres a chegarem a este espaço e a terem que descobrir qual é a sua linguagem, qual é o seu romance, que formas, que ritmos, o que é que lhes serve a elas, ao que elas têm para dizer. E eu acho que talvez ainda estejamos aqui também numa transição em que ainda se usa as ferramentas do mestre. Sim, ainda não houve a revolução. Ainda não encontramos as nossas próprias ferramentas, e isso também se sente, por exemplo, nos meios empresariais, não é? Quando as mulheres sobem ao poder, muitas vezes mimetizam uma ideia clichê de poder masculino, não é? Certo. E depois há um trabalho mais, nada contra isso, assim como nada de escrever com a linguagem romanesca dos homens, mas há a oportunidade agora de fazer um trabalho de fundo que é muito interessante, que é, sei lá, no mundo empresarial, é encontrar as formas de poder feminino. E neste mundo, nesta pergunta especulativa que eu estou a lançar, é o que é que seria um romance meu,
porque cada escritor está sempre só a tentar descobrir que romance é que tem ele ou ela para escrever, mas o que é que seria o romance de um canon que não fosse o masculino? Como é que inverter as regras, inverter as ferramentas. As ferramentas, não é? Subverter as ferramentas. Subverter as ferramentas. Sim, portanto, é isso. É interessante porque há uma coisa, há uma maneira de tu falares e eu posso ser, eu não te conheço só de hoje, eu conheço de algum tempo, com este podcast vi várias coisas. E uma coisa que eu reparo é que lá está, tu vês muita possibilidade, tu consideras a possibilidade, tu não fechas, tu és a máquina aberta, tu és a obra aberta, a obra que está sempre à procura de novas respostas, não as encerrando. E agora vou trazer aqui um bocadinho para a minha praia, porque tu lá está, tu já falaste aqui de alienação e há uma coisa que eu achei muito interessante no teu livro, ao falares do teu livro da ecologia, que é que tu não tens medo, que achas que nós não devemos ter medo dos desafios da contemporaneidade e achas que nós devemos é refletir, neste caso, porque a ecologia é sobre tecnologia, sobre a confiança cega no poder. Tu podias falar um bocadinho sobre este teu processo que tu, de lá está, não ter medo. Vamos refletir. Como é que ele funciona? De onde ele vem? O que é que ele pode também? Sim, essa questão é muito querida, ou seja, porque tem muito a ver com o nosso tempo, com este tempo fascinante em que estamos a viver, em que estão a acontecer coisas quase do âmbito da ficção científica, não é? Que é tão interessante viver aqui, mas depois também estamos todos de alguma forma angustiados porque percebemos que isso está a ser usado ao serviço de uma ideologia, a meu ver, autodestrutiva, mas simplesmente para outras pessoas talvez simplesmente só injusta ou desequilibrada. Mas começar por dizer que eu acho que o medo é uma resposta saudável de autopreservação perante o desconhecido, certo. Não é? E à medida que estas tecnologias aparecem, elas apresentam-nos novos territórios desconhecidos que têm, claro, um potencial perigo. Portanto, algum medo é justificado. O que eu proponho, acho eu já não me lembro muito bem desse podcast ou o que é que disse, mas a forma como eu penso nisso é a única forma de respondermos a esse medo que tem o seu lugar e que deve ser acolhido, tem certo. O seu porquê, desde que não se transforme num medo irracional, não é? É um medo justificado perante horizontes novos que podem alterar as nossas vidas certo. Muito profundamente. A única forma de respondermos a esse medo é um trabalho de informação, literacia, nós percebermos melhor o que é que está em causa nestas novas tecnologias, o que é a inteligência artificial, o que é que as redes sociais fazem aos nossos cérebros, o que é para os miúdos, os nativos digitais, crescer com estas formas de socialização, ou seja, tentarmos ver a fundo estas questões sem ficar logo nos lugares comuns do medo, não é? Porque o medo quer logo formulações simples e imediatas. Isto é mau, não é? Isto faz-nos, quer logo pôr tudo em caixinhas e efetivamente estas questões parecem-me todas muito mais complexas e intrincadas, não é? E outra coisa importante a dizer, que acho que tem que ser também uma premissa de trabalho, é nenhuma tecnologia é em si má ou boa, não é? É o uso que lhe damos. Portanto, por isso é que eu sou uma otimista, ou seja, eu acho que estas possibilidades tecnológicas que estão a surgir, se orientadas ou aplicadas realmente à construção de um bem comum, a melhoria das nossas vidas, acho isso tudo fantástico. Sou cética e cínica também em relação a isso, porque vejo que no mundo contemporâneo o interesse máximo não é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é a ultracapitalização de uma elite multimilionária que só quer ficar mais milionária à custa da crescente desigualdade social, ou seja, à custa de todos nós. Portanto, aí nesse momento
Assusta-me que mais tecnologia seja introduzida para quase que agudizar o hiato entre os que podem e os que não podem, que é o que eu sinto que se continuando é o que vai acontecer. Mas volto sempre para esta necessidade de uma maior literacia, de uma maior compreensão, de um maior estudo, e nesse sentido o grande desafio do que eu acho que é uma relação informada e saudável com o potencial tecnológico é de volta à questão do tempo, que já falámos aqui. Sim. Que é, isto vai tudo muito rápido, as pessoas estão assoberbadas pela estrutura socioeconómica precária que se normalizou, e ninguém tem tempo, energia, capacidade de absorver esta informação toda, porque nós precisávamos de ágoras, fóruns sociais, onde estarmos a discutir uns com os outros todas estas questões dos telemóveis, das redes sociais, da inteligência artificial, as mais práticas, que é quantas horas por dia o meu filho pode estar num ecrã, até às mais especulativas, o que é que significa o amor na época das aplicações, sei lá. Sim, tudo. Como é que isto está a transformar as nossas vidas? Sim, é uma grande proposta de não alienação como resposta, né? Não sei, eu sinto, eu quando ouvi e do que eu li, da ecologia também, assim, eu acho que na ecologia é quase pelo choque, não é? Por uma terapia de choque, mas tens uma grande proposta, faz uma grande proposta a pensarmos nas coisas, neste caso na tecnologia, em outros casos. Pronto, tens outras questões também que pensas, mas pensarmos nas coisas para levarmos elas mesmas para um melhor lugar. Na tecnologia, se calhar, quase este conhecer a tecnologia para pensá-la em algo que nos ajude e não que que nos faça sentir medo, não é? Combater quase o medo pelo conhecimento e pela criação de novos mundos. Sim. Pela projeção de novos mundos, para que possamos projetar esses tais novos mundos que tanto um romance pode e que estas histórias de ficções podem nos fazer imaginar. Joana, antes de fazer aquela pergunta óbvia que vou fazer, não é? Alguma coisa queiras acrescentar, dizer aqui neste podcast? Queiras partilhar, perguntar? Que tal? Pronto, não sei, é só em fecho da pergunta anterior, que eu acho que é muito fértil e muito aberta, e temos quase que continuar esta conversa todos os dias, porque ela é a questão do nosso tempo, não é? Como é que acompanhamos e integramos e vivemos o potencial todo daquilo que conseguimos fazer como espécie, que é tão fascinante, a nossa capacidade de criar produtos, estruturas dinâmicas, serviços, ciência, não é? À volta de tudo o que nós conseguimos fazer enquanto espécie, e como utilizamos isso tudo, pronto, para a grande ideologia do lucro, não é? Está tudo ao serviço de um sistema económico corrupto. É para mim uma contradição, pronto, muito angustiante e muito difícil de me consolar. Há qualquer coisa que me leva a escrever, que é este lado inconsolável do mundo, mas ainda, pronto, o lugar da criatividade, só que se calhar fazer só esta ressalva, que é o estudo, não é? A possibilidade de irmos nos mantendo a par, que é o anti-alienação. Tu usas muito essa palavra, não é? Da alienação. Eu acho que o medo faz com que nós nos retraiamos. O medo propõe a retração, o recuo, e eu acho que não. Acho que nós temos que nos envolver, eu acho que nós temos que nos informar, nós temos que é isso, mergulhar no imediato presente e nas suas propostas, e talvez aqui é que as práticas criativas também possam exercer o seu papel, não é? De criar pontos, de criar metáforas, certo, de criar formas das pessoas também lidarem com o compreensivelmente desconfortável que isto tudo é, e temos que sempre, pronto, que a natureza humana é assim, e queremos segurança e queremos reduzir tudo a uma fórmula simples, mesmo que a natureza do que estamos a viver não seja nada simples, seja mesmo muito complexa. Eu é mais assim não sei, deixar este repto de esperança
para os agentes da imaginação, vou-te chamar assim, criatividade e imaginação, porque eu acho que é o que falta muito hoje em dia. Falta muito conseguirmos pensar como é que o mundo podia ser diferente. Vivemos num mundo um bocado cínico, não é? Em que temos que vergar a cabeça e acreditar que as coisas são como são e não podiam ser de outra forma. Eu acho que os artistas, os criativos, são sempre os espíritos um pouco indomados ou indomáveis, que acham sempre que isto pode ser de outra forma, porque senão não faziam o que fazem, acho eu. E podem ajudar-nos a ver essas outras formas. Sim, criar pontes. Sim, criar pontes, ajudar a ver, ajudar a criar espaços também de discussão. Sim. É importante. Sim. Com espaços como este e como outros espaços também conversar, falarmos sobre isto. Sim. E percebemos que as práticas criativas não... Tem toda uma questão estética, mas não só, há muito mais do que isso, há mensagens, há mundos, há responsabilidades, há desafios que estão aqui todos à nossa frente. E vou-te fazer aquela pergunta derradeira, que eu sei que tu não gostas, e por isso não vou perguntar o teu livro favorito, mas vou-te perguntar, pelo menos, se me puderes dizer, o último livro que te inquietou, que te deixou assim, que te levantou, olha, estas questões todas que nós estivemos aqui a falar. Sim. É um pouco fora de campo em relação a estas questões todas, porque é um livro à partida que não tem nada sobre ecologia. É um livro muito fininho, publicado pela Antígona, que se chama Acreditar nas Feras, da Natasha Martin, uma antropóloga que foi para a Sibéria estudar alguns povos com outras mundividências, e quase que o livro se reduzia a 5 páginas ou até uma parangona do Correio da Manhã, porque é uma coisa altamente sensacionalista. Basicamente ela é atacada por um urso, uma coisa assim violentíssima, destrói-lhe um maxilar, não é? Não se percebe como é que ela sobrevive, mas ela sobrevive. E pronto, isto dava quase, primeira página do Correio da Manhã, mulher sobrevive a ataque de urso, e esgotava-se ali. Mas depois o livro é a narração dela, do périplo tenebroso pelos hospitais para recuperar a sua fisicalidade, a sua integridade física, mas sobretudo o que eu achei desarmante e que ficou a operar em mim nestes meses, acho que já o li há 5 ou 6 meses, ainda continua a ser um livro que eu não só ofereço porque quero conversar sobre ele com outras pessoas, como me lembro dele muitas vezes, ela vai buscar também aos povos que ela está a estudar, eu não sei enemos, ou eu não sei reproduzir o nome, é melhor não dizer, desculpa. Mas pronto, são estes povos da Sibéria que herdaram milenarmente uma relação muito diferente com os animais selvagens com que convivem, que tomam como entidades agentes de uma subjetividade, de uma alteridade sua. Ou seja, não há ali hierarquia, não é? É um livro que destrói completamente esta ideia antropocêntrica de nós podermos ter uma subjetividade de alguma forma superior a qualquer outro ser vivo, e então ela tenta fazer sentido, e pronto, volta aqui, que é como aquela ideia que eu dizia anteriormente, de nós somos seres tão profundamente narrativos que quando nos acontece uma coisa tão radical, não é? Tão trágica de uma certa forma, mas ela vira do avesso. Isto não é a maior tragédia da sua vida. Ela torna esta experiência que podia ter sido... Ela fica desfigurada, não é? Uma mulher jovem, bonita, ficou desfigurada naquele primeiro momento. E em nenhum momento ela nos dá isto como uma tragédia que lhe aconteceu, e nós vemos o esforço dela e a forma absolutamente maravilhosa como ela vai procurar uma narrativa, uma história que atribua sentido àquilo que lhe aconteceu, ao ataque super violento do que ela foi primeiro vítima, mas depois não vítima. Depois vamos ver que ela vai ser agente deste ataque. E através desta mundividência que não é a nossa, não é ocidental, não é antropocêntrica, ela mostra-nos toda uma outra possibilidade para este encontro, vou-lhe chamar encontro com o urso, não é? Okay. E o urso torna-se uma outra coisa que para mim um urso nunca tinha sido. E claro, o que este livro, além da história particular da Natasha Martin, que é muito impressionante, este livro, como um bom livro, deixa-me cheia de perguntas, não é? Que é,
fechando, eu fico a pensar que outras formas de habitar este planeta podiam existir, como é que eu encaro estes encontros com as outras entidades não humanas, não é? A nossa relação com os animais, saindo desta perspectiva sempre ambientalista, é mesmo um livro que vai ao cerne, não sei explicar, que me mexeu muito comigo nesse sentido de há tantos outros mundos possíveis, não é? Voltando à questão da imaginação. Tantas cosmologias, não é? Sim, tantas formas como isto podia ser, que estas relações se podiam dar, e é muito mágico seguir um trilho como este, como o que a Natasha Martin nos propõe neste livro, e pensar que revoluciona o mundo, não é? Seria um mundo completamente diferente, este em que os animais selvagens têm tanto para nos ensinar. Sim, descentra-nos da nossa maneira, não é? Uma proposta para olharmos o mundo de outra forma, de outra perspectiva e percebemos que ele é grande, apesar de tentarmos universalizar. E quão divertido não seria ir à procura desses outros mundos, não é? Eu acho que também uma resposta ao medo seria essa coisa mais lúdica, mais que a coisa exploratória, não é? Os exploradores têm consigo o ónus da coragem, não é? Claro que eles vão ter medo, por isso é que têm coragem, mas se calhar falta-nos neste momento da civilização uma apetência pelo jogo, pelo novo, pelo lúdico, porque isto podia ser mesmo muitas coisas diferentes e nós estamos muito apegados à forma como isto é. Sim, estamos num momento de potência, sim, não é? Sim. Um momento de potência que pode vir a ser tudo. Então as cartas foram lançadas. Sim, gosto de acreditar que sim. E agora, se calhar, cabe a nós e a todos os atores que constroem este mundo construir e pensar nele, não é? Sim, criá-lo, imaginá-lo, ficcioná-lo, romanceá-lo. Joana, muito obrigada por esta conversa, foi um prazer. Obrigada, eu. Enorme. Agradecer mais uma vez ao Clube das Criativas por nos ter recebido e pronto, fica aqui um abraço nosso para todos. Obrigada.